Olhem só o trabalho que eu tô tendo. Eu vou ter que tirar essa tampa. Parafuso aqui espanado, ó. Tive que remover aqui do pedal. Bom é que dá pra ver ali a engrenagem, ó, da bomba de óleo. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de São Paulo, capital. Se você chegou agora nesse canal, essa é uma viagem que eu pretendo fazer a travessia entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. No episódio anterior, nós atingimos aí o objetivo do Oceano Atlântico, aqui no litoral norte de São Paulo, fiz um acampamento com o Le Capel e este vídeo inicia-se com uma notícia triste. Veja aí a mensagem que o Le Capel tem a nos dizer. Então, pessoal, vocês viram aí no episódio anterior que nós fizemos a parte do Atlântico, da nova viagem, a viagem bioceânica do Atlântico ao Pacífico. E eu fiquei de dar resposta se eu faria a parte do Pacífico. Então a minha resposta é que eu não vou fazer essa parte. Eu não quis dar a resposta lá no momento porque eu não queria dar uma resposta emocional. E emocionalmente é óbvio que eu gostaria de fazer a parte do Pacífico. Preferi voltar para casa e pensar, raciocinar e racionalmente eu enxerguei dois motivos pela qual não vou fazer essa parte, né? E o principal deles é que eu enxerguei incompatibilidade entre as duas motos. A minha Himalaia 411 ela é refrigerada a ar, então ela conseguiria fazer a travessia do continente até o Pacífico? Eu acredito que sim, mas no ritmo dela. Acompanhar uma moto de mais cilindrada, né? A F800 do Thiago, com dias, né, com um período pré-determinado e com muitos quilômetros por dia, é uma condição diferente. Eu enxergo, uma visão minha, né, que eu trabalharia muito no limite da moto e isso criaria a situação real de a gente poder ter algum tipo de problema na minha moto. E numa viagem dessa, né, atravessar a cordilheira em temperaturas diferentes, né, temperaturas muito frias, e tudo isso numa viagem internacional, poderia criar problemas mecânicos na minha moto e que não seriam tão simples de serem resolvidos. Então, esse é o principal motivo, né? É uma coisa que a gente tem que avaliar seriamente, né? Porque uma viagem desse porte, com certeza acabam acontecendo alguns imprevistos que a gente tem que lidar no momento. Então, esse tipo de condição, né? A compatibilidade entre as duas motos é uma coisa que já tem que sair daqui já definido, enxergando que isso não vai gerar uma situação adversa. Então, esse é o principal motivo. O outro motivo, e para ser franco, né, a gente acabou de terminar a viagem da Transamazônica, e toda viagem você precisa dos recursos financeiros, estar preparado financeiramente. Eu ainda não consegui me preparar para uma nova viagem nesse momento. Então, esses dois motivos são coisas que a gente já tem que sair com eles já um bom nível de segurança, que a parte técnica da moto vai suportar a viagem e que você vai ter todos os recursos, né, para concluir a viagem. Então a gente não pode sair no limite, né? Mesmo que você ache que você tem, você não pode sair no limite. Então eu avaliei tudo isso e cheguei à conclusão que eu não vou fazer a parte do Pacífico, mas como todos, né? Também sou seguidor do canal, então vou ficar ansioso para ver os próximos capítulos dessa viagem. Também quero desejar para o Thiago uma boa viagem. Todos nós aqui estamos ansiosos pela conclusão do seu projeto, né, de você conseguir concluir a viagem com sucesso, e estamos desejando boa viagem para você. E para todos, eu já me despedi uma vez do canal lá no final da Transamazônica, e para todos estou agradecendo todo o apoio que me deram, todo o carinho que recebi no canal, e quem sabe no futuro a gente possa se ver de novo aqui no canal. Um abraço para todos. Bom, então infelizmente vocês viram aí, Le Capel não vai comigo nessa etapa da viagem, fico muito triste por isso, gostaria muito que ele fosse, nossa parceria deu muito certo na viagem da Transamazônica, e gostaria só de reforçar para que não haja nenhum mal entendido, né? Essa decisão não tem a ver com a velocidade da moto em si. Se fosse para diminuir para um ritmo a 100 km por hora, claro que daria para eu fazer esse ritmo. A questão principal é
velocidade, constância e número de dias. Então, com o número de dias que nós temos para fazer todos esses quilômetros, que são aproximadamente 10.000, a chance de acontecer alguma coisa na moto do Le Capel, principalmente nos dias que a gente vai precisar rodar quase 1.000 quilômetros, é grande. Então, ele colocou isso na balança, eu concordei com a decisão dele, né? Apesar de querer que ele fosse junto comigo nessa etapa. E, infelizmente, não teremos aí a companhia do nosso amigo Le Capel nessa etapa da viagem. Quem sabe aí no futuro a gente consiga programar uma nova viagem juntos. Agora vamos aos detalhes desta viagem. Geralmente nesses primeiros episódios eu mostro para vocês aí um pouco sobre a moto, sobre a condição que ela está, as peças que eu precisarei trocar, né? Peças de reposição, e também vou mostrar para vocês, como eu comentei no vídeo anterior, as câmeras novas, onde que eu instalei e como que será feita a gravação dessa nova etapa. Bom, então vamos começar aqui pelo material de filmagem. Drone. Eu uso este drone aqui, é o Mini 4 Pro. Eu escolhi a versão que vem com controle com a tela, que é para eu evitar usar o celular, então eu posso fazer todo o controle aqui no próprio controle do drone. E eu comprei a versão que vem com a mochila, né, com bateria extra. São 3 baterias. Se chama Combo Fly More, essa versão que vem com as baterias extras. Câmeras. As câmeras que eu estava utilizando até o momento. Osmo Action 4. Tá vendo que essa aqui ainda está cheia de terra da Transamazônica. São excelentes câmeras, na minha opinião. E o que justificou trocar a Osmo 4 pela Osmo 6, que elas são bem parecidas, inclusive uma é essa que está nos filmando, é a conexão com o microfone sem fio. A 4 ainda tem um delay quando eu ligo a câmera para gravar para entrar o microfone. Então isso me atrapalhava bastante durante as gravações, e aí eu resolvi trocar pela Osmo Action 6. Essa daqui é a que vai no capacete, e tem esse adaptador aqui para o microfone com fio que fica lá no capacete. Então aqui eu acho legal, ó, que é uma pecinha que encaixa perfeitamente aqui no lugar da tampinha, que torna ela impermeável. E essa é uma desvantagem. Esse tipo de adaptador deixa a câmera vulnerável a entrar água. Ela não é impermeável com esse adaptador, mas eu acabo usando pela qualidade e a segurança que o microfone com fio me proporciona no capacete. E onde que ela vai? Ela vai nesse suporte aqui que eu coloco na lateral. Esse suporte é de alumínio, não vem junto com a câmera, eu devo ter comprado no AliExpress. Ele é bem resistente. E esse suporte que eu uso é da Osmo 1 ainda. A Osmo Action 4 e a 6 vem com um adaptador um pouco diferente, mas dá para fazer esse sistema. Aí ela é ligada aqui com esse adaptador magnético que vem junto com ela, e o fio do microfone sai daqui e eu ligo aqui, ó. Então esse é o áudio principal, é um microfone igual a este, que eu coloco aqui dentro do capacete e ele sai aqui, ó. Aí os microfones sem fios que eu comprei novo é esse daqui, é o Mic 3, ele vem nesse estojinho. Aqui tem um aparelho que serve para você conectar em outros dispositivos que necessitem desse aparelhinho, porque no caso da Osmo Action 4 e 6, esse microfone aqui conecta via Bluetooth, não precisa de nenhum receptor na câmera. Para vocês verem a diferença entre o Mic 3 e o Mic 2, que é o que eu usava, tá aqui, ó. Os dois são ótimos, mas esse daqui, por ser menor, ele fica mais confortável dentro do capacete. Então, eu testei vários lugares para colocar. A princípio eu tinha colocado aqui, mas atrapalha. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o imã, que vem um imã junto com esse microfone, aqui na parte da queixeira. Então o microfone, ele vai ficar aqui dentro e não encosta no rosto, né? Bom, eu liguei sem querer o microfone, a câmera parou de gravar.
Então ele fica aqui no ímã, ele é pequeno e vem com esse estojo. Esse que eu estou falando que é o maior, que é o Mic 2, eu não comprei com esse estojinho, então eu tinha que ficar carregando ele no fio. Então esse estojo aqui do microfone, ele já consegue fazer algumas cargas sem a necessidade de estar ligado na tomada. Então, por exemplo, eu deixo ele ligado o tempo todo durante a viagem. Assim que eu ligo a câmera, ele já se conecta à câmera automaticamente. Aí essa caixinha fica na mala tanque. Na hora que eu parar para almoçar, comer alguma coisa, eu coloco o microfone aqui e esse estojinho vai carregar rapidamente o microfone e permitir que eu continue usando o microfone sem fio. Ainda assim, eu prefiro usar o microfone com fio por segurança, né? Ele não vai precisar de energia para poder ser carregado. E eu uso esse sem fio basicamente para me ajudar na edição do vídeo, porque a câmera que fica na moto apontada para mim, se não tiver o áudio, na hora que eu for sincronizar o vídeo da câmera do capacete com a câmera da moto, isso eu tenho que fazer manual e dificulta bastante o trabalho de edição. Outra câmera que eu comprei foi essa daqui, é a Osmo 360 da DJI. Eu ainda apanho bastante para editar os vídeos dessa câmera, porque quando o arquivo vai para o computador, você tem que fazer preparar esse arquivo, ele não roda direto assim que sai aqui do cartão de memória da câmera. Então tem que fazer uma conversão e quando faz essa conversão, o arquivo perde toda a informação de data e hora que foi gravado. E isso faz uma bagunça nos arquivos quando eu vou juntar os vídeos de um determinado dia. Então a imagem dela é legal, eu gostei mais do que a Insta360, só que tenho que avaliar os momentos de usar essa câmera, porque realmente ela é muito trabalhosa a parte da edição. Se for para usar só no Instagram, você consegue editar o vídeo rapidamente pelo celular e você já tem um arquivo pronto aí para poder postar nas suas redes sociais. Agora, para editar no computador, um vídeo grande junto com outras câmeras, isso aqui complica bastante a vida de quem edita. E aí, como eu comprei várias opções de câmeras que a gente chama de combo, ela vem com esse estojinho com 3 baterias para você poder carregar. E aí eu tenho aqui 3 estojos com várias baterias. Isso vai me ajudar bastante nas viagens. Aí eu levo também os cartões de memória, são vários, de 128 GB. Eu prefiro uma capacidade não tão grande, porque à medida que os cartões vão enchendo, eu vou arquivando eles aqui. Ao contrário, se eu usasse, por exemplo, um cartão de 500 e poucos gigas, e vou gravando, vai que esse cartão dá um problema, aí eu perco tudo que foi gravado. Apesar que nas viagens longas eu acabo levando um notebook velho que eu tenho só para fazer o backup dos arquivos para um HD externo. Então o arquivo sempre fica em 2 lugares, no cartão e no HD. E uma informação importante que eu esqueci de falar do microfone sem fio é que dentro do capacete ele acaba estourando o áudio, então tem que ser feito um ajuste bem detalhado, tem que ativar como que chama? A redução de ruído, porque ele estoura dentro do capacete, então ele é muito mais sensível do que o microfone com fio. Então estou dizendo isso porque se você compra essa câmera e o microfone sem fio da DJI e coloca no capacete sem fazer ajuste nenhum, você vai se frustrar porque o som vai ficar muito ruim. Então teste antes de você fazer uma viagem, uma gravação, porque tem que diminuir a sensibilidade e ativar o redutor de ruído do microfone. E para finalizar, algumas imagens eu acabo fazendo com o celular, né? Eu uso o iPhone, mas são bem poucas as imagens que eu acabo fazendo. Quando precisa de um zoom, eu acabo usando o celular. Bom, de equipamento de filmagem é isso. O capacete fica com uma câmera e na moto eu vou mostrar para vocês onde que eu coloco as outras câmeras. Então aqui na moto eu tenho esse suporte aqui, que eu comprei também no AliExpress, eBay, já faz bastante tempo. Ele dá para regular, né? Você solta aqui, regula o ângulo. Aqui é o suporte da Osmo. Vou colocar a Osmo 4 aqui só para vocês verem, porque eu estou filmando com a 6. Então ele encaixa aqui, ó, e trava. Eu coloco essas cordinhas aqui amarrada no suporte, caso quebre alguma parte aqui, a câmera fica pendurada. Isso já salvou uma câmera minha uma vez, lá na Ruta 40.
Então, para tirar, eu consigo até tirar com a moto em movimento. Eu já peguei o jeito aqui, ó. Ela sai, eu consigo fazer alguma filmagem andando. Então, aqui fica uma apontada para mim. E eu estou testando aqui a 360. Aqui, ó. Coloquei esse suporte aqui. Aí eu coloco a câmera aqui, ó. Aí eu consigo pegar bastante ali a roda da frente. Mas, reforço, é bem difícil a edição do arquivo dessa câmera aqui. Talvez eu use, mas bem pouco pelo trabalho que dá na edição. Bom, agora vamos falar um pouco sobre manutenção. Eu não sei se só eu que tenho esse tipo de problema, mas as peças da minha moto, elas não estão tão velhas para serem trocadas, mas também não estão tão novas para iniciar uma viagem longa. Então, na minha opinião, acho que a gente tem que ter um bom senso e ver o que realmente precisa ser trocado ou não. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um pneu meia-vida. Aí eu pego e falo, não, vou colocar um pneu novo para fazer a viagem e aí quando eu voltar eu uso depois. Só que esse depois para mim, nessa moto não existe, porque eu só saio com ela para fazer viagens aí longas. Então eu tô com um pneu aqui meia-vida e eu acho que ele aguenta a viagem e vai chegar no limite. Então é uma decisão que eu tenho que tomar. Troco o pneu e fico acumulando pneu meia-vida aqui em casa, ou eu tento fazer com esse pneu e se porventura precisar eu faço a troca. Tem coisa que não dá para negociar, por exemplo o óleo. Se a moto já está com 5.000 quilômetros rodados, vale a pena trocar o óleo antes da viagem do que ter que trocar no caminho. Até mesmo porque essa moto aqui, a revisão dela é a cada 10.000 quilômetros e o óleo que está nela já completou um ano da última revisão. Como ela ficou parada aqui em casa, eu acabei rodando nesse trecho do Atlântico e agora eu vou fazer a troca. Então vou mostrar aqui a situação de algumas peças que eu vou trocar e outras que eu vou levar. Vamos começar aqui pelo pneu. O pneu dianteiro é o Mitas E07+, ele está com mais de 20.000 quilômetros, foi para as Guianas e mais algumas outras viagens que eu fiz por aqui. A marca aqui do TWI já chegou. E eu tô com esse outro aqui que é o Mitas E07, que está com 6.000 quilômetros rodados. E o dianteiro eu sei que chega perto desse daqui, ó. E ainda tem borracha aqui no TWI. O traseiro que foi para as Guianas eu já troquei e coloquei este que era meia-vida que estava aqui em casa. Esse pneu está com 10.000 quilômetros. Com esse modelo eu já rodei 17.000 e ainda tinha borracha para gastar. Então eu gosto bastante desse pneu. Esse aqui também é o Mitas E07, não é o Plus. Relação da RK, essa relação está com 20.000 quilômetros rodados. O histórico que eu tenho com relação, a original durou 40.000 quilômetros, uma da Sunstar durou 30.000, durou não, eu troquei aos 30.000 e ainda tinha corrente, para poder, o conjunto ainda estava bom para rodar, só que para uma viagem longa já não compensa. E com a RK eu também tenho histórico de 30.000, trocando com ela boa ainda para fazer uma viagem que no caso foi essa aqui das Guianas, né? Então não dava para sair com uma relação com 30.000 quilômetros, apesar de estar boa. Essa aqui está com 20, aguenta tranquilamente mais 10 dessa viagem aí do Atacama. Pastilha tá meia vida, o que eu vou fazer? Eu vou levar o conjunto, tanto dianteiro quanto traseiro, é fácil de trocar. Os coxins eu não achei o original e demora bastante, é coisa que eu acabei esquecendo, comprei um paralelo, já usei o paralelo que é o que está na moto e ele desgasta bem rápido. Infelizmente não tem a qualidade do original, mas vai acabar salvando, vou trocar o coxim. O óleo também eu vou trocar e já fiz aí nos vídeos anteriores a troca do fluido da suspensão e mais algumas outras coisinhas que eu coloquei os acessórios. Uma dica importante, caso você vá fazer uma manutenção antes da viagem, é já separar as ferramentas no seu estojo que você leva na viagem, para ter certeza que tem todas as ferramentas que você vai precisar aí, pelo menos para fazer tirar a roda, para trocar uma câmara de ar. Aqui eu vou tirar a roda para trocar o coxim que fica aqui. Vai com o martelo eu não vou levar, mas como eu estou aqui em casa, eu já uso.
que é o tipo de coisa que não tem como não sujar a mão. Ó, uma coisa importante que não pode esquecer é de soltar o sensor do ABS, porque senão estraga a roda. Estraga a roda não, estraga o sensor. Percebeu que a roda não está saindo, a primeira coisa que tem que olhar é o sensor. Isso acontece muito em borracharia. E também não tomar cuidado para não perder esses espaçadores aqui, ó. Então, esses coxins aqui, eles ficam aqui. Ó, já bem gasto. Aproveitar, dar uma olhada nos rolamentos. O da roda da minha moto tá bom e esse aqui da coroa eu acho que eu vou trocar. Dar uma limpada nessa roda. Tirar esse rolamento aqui. Tem um anel aqui que segura o rolamento. É forte isso aqui, hein? Olha, foi difícil, viu? Mas consegui tirar isso aqui. Aqui é só bater. Não, tá quase saindo. Pronto. Saquei o rolamento. Bom, tive que levar ele num lugar mais firme, mas consegui encaixar o rolamento novo. Coloquei no congelador e dei uma aquecida aqui na parte de alumínio. Agora vamos colocar o anel de vedação e aqui já vai estar pronto. Certinho. Colocar a graxa aqui e colocar o retentor. Aí, ó, retentor colocado, o afastador, coloquei graxa aqui dentro, um rolamento novo para começar a viagem. E estou aqui tentando fazer o balanceamento da roda, mas o pneu tá comido desigual e tem muito peso de um lado. Ele não tá balanceando. Eu tirei a roda e vi que o disco de freio estava bem marcado. Olhem só a pastilha aqui, ó, que estava na moto. Um lado tá bem gasto e o outro aparentemente tá bom, ó. Elas desgastaram desigual. Olha uma pastilha nova aqui. A diferença. Então já vou trocar a pastilha. Hoje já é um outro dia. Eu vou trocar o óleo da moto. E eu tive vendo aqui o pneu traseiro. Eu vou ter que trocar mesmo. Não vai ter jeito. Ele tá com muita borracha de um lado e pouca borracha de outro. Então não dá balanceamento. Mais um pneu que vai ficar aqui em casa. Apertado isso aqui, viu? Que mão de morsa.
Aqui eu tô com esse bujão. Deixa eu mostrar para vocês. Esse bujão aqui, ele já tá bem gasto, vamos dizer assim. Então eu tenho que colocar a chave de uma forma que eu consiga tirar aqui. Deixa eu pegar a chave para vocês verem. Então aqui, ó, se eu usar a chave assim, isso aqui vai espanar. Aí eu uso essa ponta aqui, ó, que vai bem lá no fundo. E aí eu giro isso aqui com a ajuda de um alicate. Complicado, o pessoal usa pneumática para apertar isso aqui. Aí depois para soltar esse trabalho aqui, ó. Se é que eu vou conseguir soltar, viu? Aí. Foi. Mais uma vez eu consegui soltar esse bujão com 145 mil quilômetros, eu acho. Agora eu vou colocar a moto aqui no cavalete lateral, no pezinho lateral, para ajudar a escoar o óleo. Ui. O que aconteceu? Ah, tá engatada. Nenhuma limalha aqui no parafuso. Beleza. Aqui, ó. Bujão. Isso aqui é um ímã, né? Aqui é a arruela de cobre. Vou avaliar se eu preciso trocar. Eu tenho umas de alumínio aqui em casa. Olha, cada uma que acontece. Eu fui desrosquear a vareta. Ela simplesmente quebrou aqui dentro. E agora eu não estou conseguindo enxergar aonde que está a ponta dessa vareta. Olhem só o trabalho que eu tô tendo. Eu vou ter que tirar essa tampa. Parafuso aqui espanado, ó. Tive que remover aqui do pedal lateral, porque senão não tinha acesso a esses parafusos. Agora eu vou ter que tirar a tampa da embreagem para ver se eu acho a bendita vareta quebrada aqui dentro. Aqui tem uma ordem dos parafusos. Eu vou tentar seguir essa ordem. E olhem aqui. Vou pegar a luz. Cadê a lanterna aqui? Varetinha quebrada, ó. Bom é que dá pra ver ali a engrenagem, ó, da bomba de óleo. Tá boa. E aqui é a embreagem. Bom, pessoal, tô fechando aqui a tampa da embreagem. Tirei já o pedaço que estava quebrado lá dentro. Então, tinham 2 pedaços quebrados. Fui tirar a vareta para poder terminar de escoar o óleo. E acabou quebrando, não sei como, em 2 partes. E aí não daria para deixar esses pedaços, né? Um pedaço tá aqui, ó. Cadê o outro? E o outro tá aqui, ó. 2 pedaços quebrados aqui dentro. Essa tampa foi difícil de colocar, porque ela tem um pino aqui no meio que é desse bracinho aqui da embreagem. E tem que ficar na posição certa junto com esse. E para ajudar, um pedacinho da junta ficou colada na tampa e eu não tenho outra junta. Sim, acredito que ela tenha ficado exatamente na posição certa, mas a junta está quebrada em 2 partes.
O torque aqui vai ser no zoiômetro laser, que eu não tenho torquímetro aqui nesse nível aqui de torque, mas é só encostar um pouquinho. Depois vou ter que comprar o parafuso que espanou aqui do pedal, esse daqui, ó. E ele espanou porque colocaram trava-rosca. Trava-rosca e chave de impacto. Já fiz a limpeza aqui da rosca, passei aqui o machinho M10. Agora vamos ver se vai dar certo. Passei aqui, ó. Já fiz um teste aqui com o câmbio para ver se está engatando as marchas e está engatando. Então eu vou fechar aqui o bujão. Bujão de óleo. E vamos torcer para que não tenha vazamento nessa junta. Bujão apertado. Pessoal, eu fiquei tão desconcertado com isso. Queria mostrar para vocês a bagagem. Essa viagem eu não vou levar barraca. Depois eu vou mostrar ali o bauleto só de ferramentas, né? E peças de desgaste. Tô com uma bateria da Holt, que já vai fazer 2 anos. Que eu fiz a travessia das Guianas. E quando eu fui fazer a travessia em si, que eu fui de avião para Macapá, que a moto ficou lá, eu levei uma bateria de lítio. E essa bateria de lítio tá boa e eu vou levar na bagagem. Então nem vou trocar a bateria que tá na moto há mais de 2 anos. Vai ficar aí por conta dessa bateria de lítio que eu tô levando. Deixa eu ver quanto que deu de óleo aqui. Acho que tá certo. Eu tive a impressão que tinha pouco óleo aqui. Com a troca do filtro, eu coloco 3. No manual tá dizendo 2.900. Mas eu não troquei o filtro dessa vez, porque o filtro que eu tô usando é original. E ele tá novo praticamente. Eu não andei. O óleo só venceu por tempo. Então eu vou colocar aqui uns 2,5 e vou dar. Pior que eu não consigo nem medir, né? Porque a vareta quebrou. Esse aqui é sintético. Tô usando esse, eu comprei esse Shell Advance. Achei uma promoção no Mercado Livre, já comprei uns 6 litros. Esse aqui, ó. Tomara que não vaze na junta, viu? Puxa vida. Pronto, seja lá o que Deus quiser. Vamos ligar isso aqui. Vou fechar aqui a tampa com o resto de vareta que sobrou. Sobrou só o cotoco da vareta. Não entendi até agora como que essa vareta foi quebrar aqui dentro. Deixa eu ver se tem algum vestígio de óleo. Parece que não. Tá no neutro. Óleo cheio, bujão fechado. Vou ligar. Esse barulho desesperador. Até o óleo chegar no cabeçote. Faz esse barulho bem feio. Mas ligou. Vamos observar aqui se vai vazar agora. Era bem aqui, ó. A juntinha quebrada. Tem que esperar ligar a ventoinha para fazer a medida que eu não vou conseguir fazer porque tá quebrada a vareta. Vou engatar uma marcha aqui só para ver se... Ah, tá com o sensor do pezinho.
Tem um sensor aqui que eu tive que desligar. Ele fica aqui, ó. E ele é ligado aqui. É uma medida de segurança. Se eu engatar com o pezinho, a moto desliga para não correr nenhum acidente. Bom, vamos fazer o teste aqui do pedal. Aí, ó. Ó como que o pneu tá torto. Eu acabei de perceber isso aqui, ó. Deixa eu engatar. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Bom, enquanto a moto esquenta, vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu levo na bagagem um jogo de pastilha, fio, multímetro, câmara de ar, pastilha dianteira, câmara traseira, um retificador, aqui um bujão de plástico que eu tenho, um retentor, oxipol, espátula, bomba de gasolina, as bobinas que o Lecapel recuperou uma capa que estava estragada, uma bomba de bicicleta, reparador de pneu. Isso aqui é para tirar a sujeira do retentor de bengala. Aqui é capa de chuva, tênis. Eu acho que é isso. De peças de reposição, essa maleta vai aqui dentro desse baú. Então, recapitulando, eu não vou levar equipamento de camping nessa viagem, então não pretendo acampar. É uma viagem com muitos quilômetros e se tornaria muito cansativo parar para fazer acampamento. Tem ali também a bateria de lítio que eu falei, caso essa apresente problema eu tenho uma na bagagem e praticamente é isso. Então comprei um pneu, vou esperar esse pneu traseiro chegar, vou colocar esse dianteiro que tá bom e vou fazer essa troca do pneu e aí a motoca vai estar pronta para encarar aí mais uma viagem, se assim Deus permitir. Lembrei aqui, ó, a pastilha de freio traseira como que tava. Então isso aqui, olhando a parte de trás da moto, é isso aqui que eu enxergo, ó. Então parece que a pastilha tá boa, mas ela desgastou desigual, ó. A impressão que eu tenho é o seguinte, que o eixo ali tava torto, em vez do disco ficar assim em paralelo, ele tava comendo assim, ó, correndo assim. E aí fez essa parte aqui encostar no disco e comer torto desse jeito aqui, ó. Ó como um lado tá bem grosso e o outro já tá bem fininho. E aqui desse lado também. Vou ver se eu consigo ajustar assim que o pneu chegar, que eu fizer a troca para não acontecer mais isso daqui. O motorzão tá aí, ó. Marcando aí 103 graus. Daqui a pouco dispara a ventoinha. E aí, óleo trocado com sucesso. A princípio não tem nenhum vazamento aqui nas juntas, já olhei ao redor aqui de toda a tampa de embreagem que eu mexi. Então, provavelmente, sucesso na troca de óleo e no resgate da vareta quebrada. E aqui, ó, não tô acreditando até agora que isso aqui aconteceu. Sai sujeira. Isso aqui é assim, ó. Ligou a ventoinha. Então o medidor de óleo já era. A ventoinha ligou. Agora é só esperar um minutinho e desligar o motor. Então essa manutenção aqui continua. Quando chegar o pneu, eu mostro fazendo a troca do pneu e depois eu finalizo o vídeo antes
da partida oficial até o Pacífico. Acompanhe aí as próximas cenas. O pneu traseiro que eu comprei está atrasado a entrega, então vamos, como eu vou levar com a outra moto, eu não vou com esta moto na borracharia aqui em São Paulo, eu vou levar um de cada vez. Já tirei a roda dianteira e aqui uma tática, eu prendo a roda aqui no chão, porque o peso da moto está aqui na frente e ela sempre fica apoiada com a roda dianteira. Coloco uns pesos ali no baú, só para ajudar, mas mesmo assim não foi o suficiente para deixar ela com a roda da frente erguida. Agora vamos colocar essa roda aqui na bagagem da Teneré velha de guerra e levar lá para trocar o pneu. E estamos aqui, ó, Teneré com 17.700 quilômetros rodados. Já devo ter rodado uns 2 e pouco depois da viagem da Transamazônica. Eu vou aqui perto da Rio Branco, na Avenida Rude, tem um lugar que geralmente eu troco o pneu. Vamos ver se eles conseguem fazer a troca rápida. E ponte da Casa Verde, ó. Indo reto nessa avenida que eu tô entrando agora, Avenida Rude. A continuação dela é a Avenida Rio Branco. E depois chega lá na Rua das Motos, na General Osório. Eu vou aqui na esquina. Tem lugar para parar a moto aqui? Vai ter que ter. Rapaz. Bom, dá para trocar um pneu aí? Mais sucesso com o Roberto Carlos na época, viu? É trocar o pneu e balancear só. Eu peguei um buraco lá na Venezuela que fez um beiço, cara, aí para o maçarico para desempenar. Então, acho que não, deixa eu ver. Primeiro depois eu vejo. Tá, beleza. Só vou ter que deixar aqui, porque vai ter que fazer um alinhamento. Vou pedir para eu voltar daqui umas horas, umas 2 horinhas. Ver se eu consigo atravessar aqui. Aproveitar e abastecer essa moto. Tô colocando gasolina Pódio. Eu não tenho Lecapel aqui em São Paulo. Se eu colocar essa porcaria de gasolina que tem aqui, a comum, a motoca pode dar algum problema e dificuldade para funcionar. Bom, então daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar a retirada da roda dianteira. É o lugar que eu vim ali na esquina. Tecno Roda chama, Tecno Rodas, o pastor. Se ele é pastor ou não, eu não sei, mas chamam ele de pastor. R$7,99. Já são 4 horas da tarde, estou indo lá buscar o pneu. Esse horário aqui em São Paulo eles utilizam uma faixa dessa mão para poder ajudar no trânsito, que o fluxo é o oposto agora. Por aqui, ó. O Cadete, Cadete é raiz, hein? E aí, deu certo o alinhamento? É mais sujeira isso daí. Ó, outro pneu.
Quanto que deu? 120. Famoso pastor. É pastor mesmo ou é apelido? É mesmo? Se é pastor, vai ter que fazer uma oração pra esse pneu aí pra me abençoar em toda a viagem. Cada viagem você vai e volta, não dá problema. Agora o buraco é o problema, né? Isso aí ninguém tira. Se eu receber o pneu amanhã, essa semana eu ainda venho com o traseiro desse aqui. Tá bom, tranquilo. Pegar a fita que eu deixei ali no canto. Vamos embora. É, eu sou chato, aí eu confiro. Ó que beleza que ficou a roda, ó. Alinhadinha. Roda dianteira instalada com sucesso. Agora é só esperar o pneu traseiro. Mais uma, ou melhor, uma coisa a menos para eu me preocupar. O pneu aqui aguenta ainda tranquilamente a viagem, uns 10.000 quilômetros. Tudo verificado, balanceado. Agora daqui uns 2 dias só verifico a pressão do pneu para ver se não está tendo nenhum vazamento. E a princípio falta apenas o pneu traseiro. Então já chegou o pneu, vou colocar aqui o Metzeler Tourance mesmo. Acho que é um dos pneus mais em conta que dá para fazer uma viagem aí tranquilamente, sem se preocupar com o pneu. E comprei também aqui uma nova vareta, essa aqui é de alumínio. Comprei no Mercado Livre, coloquei aí vareta de óleo F800, apareceu essa daqui, 90 e poucos reais. Vamos ver só o tamanho, se bate. Deve bater, né? E a vareta quebrada aqui. Aí, ó. Tamanho certinho. Agora vamos encaixar aqui para ver. Ah, eu devia ter medido antes, né? A medição não é para rosquear. Só limpar. Aí, ó. Óleo no nível certinho. E ó, caiu aqui o O-ring. Isso aqui tem que ficar esperto na hora de medir o óleo para não cair. E eu acho que dá para apertar só com a mão, mas eles colocaram aqui uma Allen para dar um torque. Fica até que bonitinho. Bom, então o pneu vai ser o mesmo procedimento, vou levar lá no mesmo lugar. Não vou filmar para não ficar repetitivo. E assim que eu colocar, eu volto aqui para finalizar esse vídeo com vocês. Vou aproveitar que tá sem a roda aqui e mostrar para vocês o meu lubrificador semiautomático, ó. Então é uma garrafinha de refrigerante com um dispensador de sabão. Aí a mangueira passa por aqui e vem aqui, ó. E tem esse suporte aqui que veio num lubrificador que eu acabei comprando que não funcionou. A mangueira tá ali. E a princípio isso daqui ficava encostado na coroa. Só que eu achava que lubrificava só de um lado da corrente. Aí o que eu fiz? Eu mudei o posicionamento de forma que fique bem para pingar bem no centro da corrente. Pneu instalado. Aí, ó. Já apertei aqui o sensor, já ajustei a tensão da corrente. Tudo pronto aí para mais uma aventura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de preparo. Muita gente não gosta, mas ele é importante para mostrar que uma viagem inicia-se no preparo, na manutenção da moto, para evitar
que aconteçam problemas durante a viagem. Então, com tudo isso que eu fiz, eu espero que eu consiga concluir aí mais uma viagem com sucesso, que vai iniciar para vocês aí no próximo episódio. Na verdade, já se iniciou no episódio passado, que foi a ida até o Atlântico, e agora temos aí muitos quilômetros pela frente para desbravar aí a América do Sul, Argentina, Chile, Cordilheira, até chegar ao Oceano Pacífico. Então esse vídeo fica por aqui. Não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram @THNoronha e até o próximo vídeo. Valeu e fui!